Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos estudar o protocolo DHCP, que é o protocolo responsável por descobrir os parâmetros da configuração de uma rede de computadores e configurar automaticamente o nosso dispositivo assim que ele se conecta a essa rede e de maneira automática, ou seja, sem a intervenção humana. Nós sabemos que um computador precisa ter um endereço IP para que ele possa navegar na internet. O endereço IP ele vai identificar o computador de maneira única em uma rede. Além disso, eu preciso ter o endereço IP do roteador, que isso quem vai saber é o administrador da rede. E além disso, eu tenho a máscara de subrede, que vai identificar o endereço da rede e o endereço do dispositivo que está se conectando a essa rede. E também é necessário ou desejável que eu tenha um servidor DNS configurado. Isso para mim não ter que lembrar de cabeça o endereço IP de todos os sites que eu acesso. Esse protocolo ele possui a arquitetura cliente-servidor. O cliente é o dispositivo que está se conectando à rede, enquanto que o servidor DHCP é um serviço que normalmente está rodando no nosso access point ou no roteador. Isso é claro em redes domésticas. Já em redes corporativas, que são muito maiores que uma rede doméstica, é bem comum que o serviço DHCP esteja rodando em um servidor separado. Esse protocolo então funciona com duas portas. Essas portas elas usam o protocolo UDP, que são a porta 67 e 68. Então, o cliente faz aquisições mandando dados com a porta 68 de origem destinados à porta 67, enquanto que o servidor vai responder os dados pela porta 67 de origem destinados à porta 68 do cliente. Então, para compreender melhor como se dá essa troca de mensagens, vamos ver um exemplo aqui na prática. Aqui eu tenho meu computador que está sem conexão com a internet. Eu vou dar um ping para o servidor DNS do Google e a mensagem não foi enviada. Eu vou verificar as configurações de endereço IP das interfaces de rede do meu computador e eu posso ver que tenho aqui duas interfaces. A interface de rede cabeada, que não tem nenhum endereço IP, mas também nem precisa porque ela está desconectada. Já aqui na rede Wi-Fi, eu também não tenho nenhum endereço IP, mas a minha rede está conectada. Então eu vou executar um comando para fazer com que o meu computador busque um endereço IP através do servidor DHCP da rede. Para quem estiver usando Windows, pode usar esse comandinho aqui do lado. Então aqui houve uma troca de mensagens e no final aqui o meu computador pegou o endereço IP 192.168.1.10. Agora vamos ver aqui no Wireshark como ocorre essa troca de pacotes entre o cliente e o servidor. Eu capturei a troca de pacotes do protocolo DHCP quando executei aquele comando. Então eu tenho algumas mensagens aqui mal formadas que elas foram enviadas antes de eu executar o comando. E eu vou procurar aqui a primeira mensagem válida. Então essa mensagem saiu desse endereço IP aqui. O computador, quando está sem nenhum endereço IP, ele manda então com esse número aqui, 0.0.0, que seria o endereço IP do computador que não possui nenhum endereço. Esse destino aqui é o endereço IP de broadcast, ou seja, essa mensagem todos os dispositivos da rede vão receber ela. A mensagem saiu então pelo protocolo UDP com a porta de origem 68 destinado à porta 67. Se eu abrir aqui o protocolo, as mensagens, então vai estar tudo zerado essas informações. Essa informação aqui que me importa, o endereço MAC do cliente. O endereço MAC é o endereço físico da interface de rede do cliente. Esse endereço físico ele é gravado em hardware, ele não muda. E cada placa de rede do mundo vai ter um endereço único. Ele só vai ter duas placas no mundo com o mesmo endereço se essa placa for clonada, esse endereço. Agora, a próxima mensagem que eu tenho aqui é a mensagem do DHCP Offer. Então, quem que mandou ela foi esse endereço IP aqui. Eu posso ver que a mensagem saiu também pelo protocolo UDP. A porta de origem que o servidor mandou foi a porta 67, destinado à porta 68 do cliente. Se eu abrir aqui a mensagem, o que eu vou ver aqui de importante? Aqui eu tenho o endereço IP que o servidor DHCP está oferecendo ao cliente.
Aqui eu tenho então o endereço IP do servidor DHCP da rede. Se eu descer aqui mais um pouquinho, aqui então eu tenho o tempo, qual que é a validade que esse cliente vai poder utilizar esse endereço IP, então 3 dias. Aqui eu tenho o endereço IP do gateway da rede, ou seja, do roteador. Aqui eu tenho o endereço IP do servidor DNS. E além disso, eu tenho aqui o endereço IP do servidor NTP da rede, que é o protocolo responsável por manter o horário dos dispositivos sincronizados. Agora, a próxima mensagem que eu vou visualizar aqui é a mensagem do tipo DHCP Request. Essa mensagem aqui, ela ainda saiu com esse endereço IP aqui, porque o cliente ele não atribuiu, ele não configurou o endereço IP oferecido pelo servidor. Então ele vai estar solicitando esse endereço IP para o servidor. Agora, aqui, o servidor DHCP vai mandar mensagem do tipo DHCP ACK, que ele vai estar confirmando então esse endereço IP para o cliente. E a partir disso, o cliente vai estar configurado e vai poder navegar na internet sem nenhum problema. Pessoal, espero que vocês tenham compreendido esse vídeo e qualquer dúvida que vocês tiverem, basta você entrar em contato comigo.